Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com a professora do Departamento de Enfermagem da UFSM, Maria Celeste Landerdal, sobre o Estatuto do Nascituro. O De Docente Perfil com o professor aposentado da UFSM e ex-procurador jurídico da Universidade, Elvandir José da Costa. Informações sobre a última Assembleia Geral dos Docentes da UFSM. A participação especial do professor da UFSM, Pedro Brum Santos, falando sobre o amor, nessa semana na qual se comemora o Dia dos Namorados. Além das notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. O Estatuto do Nascituro, que foi aprovado no último dia 5, tem recebido severas críticas dos movimentos ligados às lutas das mulheres. Para falar sobre essa temática, conversamos no De Docente Entrevista com a professora do Departamento de Enfermagem, Maria Celeste Landerdal. Aprovado na Comissão de Finanças no último dia 5 de junho, o Estatuto do Nascituro tem recebido duras críticas dos movimentos sociais, em especial aqueles ligados às pautas das mulheres. O projeto de lei, que havia sido proposto ainda em 2005 e estava arquivado desde então, apresenta algumas medidas cruéis, como, por exemplo, a exigência de que as mulheres, em caso de estupro que ocasione uma gravidez, não apenas concebam, como também sejam obrigadas a registrar o nome dessa criança, o sobrenome dessa criança, o sobrenome, no caso, do estuprador. Para falar sobre esse assunto, o De Docente Entrevista de hoje conta com a presença da professora do Departamento de Enfermagem da UFSM, Maria Celeste Landerdal. Professora, primeiramente agradecer a sua disponibilidade em falar conosco e eu queria começar perguntando: é possível apontarmos uma questão central que seja mais prejudicial do Estatuto do Nascituro ou é um aglomerado de questões? Bom, em primeiro lugar, Rafael, eu queria te dizer que essa é uma questão que já vem de 2007, né? Primeira lei 2007, e já teve algumas manifestações nesse andar, nessa caminhada, com algumas petições, inclusive eu assinei petições em 2010, 2012, para que esse projeto de lei não andasse. A gente não acreditava que fosse andar. Eu, sinceramente, não acreditava, porque é tão incoerente com tudo que já se conquistou no Brasil, né, em termos de direitos das mulheres, e a gente não acreditava. No momento que ela cai no nosso colo, o nosso grupo, eu tenho um grupo de estudos que trabalha gênero e direitos das mulheres, nós nos debruçamos em cima disso. Então, assim, eu não sou especialista nisso e é uma coisa nova que a gente está tentando entender, e é muito importante esse espaço porque a gente pode fazer uma locução com as pessoas que estão nos ouvindo para que prestem atenção, né, nesse projeto de lei. Então, eu penso assim que é uma lei, é um projeto que vai contra três não digo princípios, mas três fatores já consolidados, vamos dizer assim, né? Uma delas é a Constituição Federal de 88, né? Que é a lei essa, ela considera o nascituro, que seria o embrião, como um ser humano, como um indivíduo, né, uma pessoa constituída de direitos, né, com uma personalidade civil, né. A nossa Constituição fala só que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, isso já vai um pouco contra, né, fala em homens e mulheres, não fala em embrião, não fala em direitos de embrião, né, que agora se fala em nascituro.
Vai contra também o Código Penal. Nosso Código Penal é de 1940, né? Tá meio antigo, mas lá no Código Penal, no artigo 128, ele já assegura abortamento às mulheres que sofrem estupro e as que têm algum risco de vida. Então são os únicos casos, né, que nós temos. Aliás, hoje nós temos hoje mais o abortamento no caso dos fetos anencefálicos, né, que foi uma conquista também nossa, dos nossos movimentos de mulheres. E vai contra também os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Sendo assim que esses três condicionantes, vamos dizer assim, eles sustentam a política de atenção à saúde da mulher de 2004, que nós consideramos uma conquista. Nós até então tínhamos programa de atenção à saúde da mulher, que via a mulher mais na fase de gestação. E nós sabemos que a mulher não é só gestante, a mulher é desde a adolescência até a velhice. Ela existe desde a adolescência até a velhice. Então, essa política, ela abre muito, ela defende os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como sendo aquela situação em que as mulheres têm o direito de decidir se querem ter filhos, quando querem ter filhos, com quem querem ter filhos. Então, esse é um ganho muito, muito importante. Essa política também fala na assistência ao aborto prematuro. Aborto prematuro não, desculpa. Ele fala no aborto inseguro. Né? No aborto inseguro. Ele não defende o aborto, ele defende que as mulheres sejam assistidas. As mulheres que abortarem, né, seja em que condição que for, elas sejam assistidas nos seus direitos, né? Não sejam castigadas porque abortaram, né? E aí vem toda aquela discussão da descriminalização do aborto, né? Que não se discute no Brasil e as mulheres estão morrendo, né? Mas voltando ao que tu estava falando, né? Eu penso assim que é uma lei tão absurda, e por isso que a gente não pensava que fosse... Claro, ela não passou ainda, ela passou na Comissão de Finanças, mas nós entendemos que isso seja uma estratégia, até para experimentar como que vai cair isso lá no povo, né? E não caiu bem, né? Não caiu bem. O Conselho Nacional de Direitos das Mulheres está se mobilizando, vários movimentos feministas estão se mobilizando para que essa lei realmente não passe, né? Professora, um dos artigos que mais chama a atenção no Estatuto é de que as mulheres em caso de aborto espontâneo, que na verdade é algo bastante natural, ocorre em 25% das gestações, mesmo no caso do aborto espontâneo, elas poderão ser investigadas pela polícia, que investigará elas para reconfirmar se realmente esse aborto se deu de forma natural. Na prática, isso seria como uma caça às bruxas. É uma verdadeira caça às bruxas, né? Estamos voltando à Idade Média. Isso significa que cada mulher que engravidar vai ser suspeita. Vai ser suspeita, né? E no momento que a criminalização se acirra nessa lei, nos assusta, porque mais uma vez eu coloco, vai contra a direção que a gente vinha buscando e que a gente vinha fazendo conquistas, né? E é uma coisa que assusta, mas ao mesmo tempo nos desafia. A mim desafia muito isso, porque é uma coisa que mostra que tem que se construir, tem que se reconstruir, né? Que as coisas estão caminhando, mas que tu dá um passo para frente, dá dois para trás. Muitas vezes a gente trabalha muito com isso. Mas olha só, aconteceu isso, a gente conseguiu tal coisa, agora já... Não, mas isso não pode ser um motivo para tu parar. Eu penso que seja um motivo para tu desafiar o que está instituído ou o que querem instituir, né? E nesse movimento, uma coisa que eu acho muito, muito importante dizer e que me preocupa muito é a falta de ação em Santa Maria,
né? Eu penso assim que não tem atitudes que parece que mobilizem as mulheres, né, que elas vão à luta, que elas façam leituras, que tenham uma visão mais crítica sobre essas situações, né? Então, nós temos inclusive trabalhado com a SUFESM na universidade, a Associação dos Funcionários, e com o movimento Marcha das Vadias, e fazemos questão de dizer que estamos trabalhando com esses dois segmentos, porque é uma forma da gente se fortalecer, né? Marcha das Vadias, em especial, é um movimento muito novo e que assusta muito as pessoas pelo nome que tem, né? Assusta a mim pelo nome que tem. Mas a gente tem que ler sobre isso, né? O que quer esse movimento? Então, já que a gente está falando sobre, a senhora citou agora o coletivo Marcha das Vadias, justamente a atividade desse sábado, né, tem como, e uma das principais bandeiras com relação ao Estatuto do Nascituro do coletivo Marcha das Vadias nacionalmente é a questão de legalizar, de dar respaldo ao estupro. Inclusive, uma das principais questões é o do bolsa estupro, né, que seria a obrigatoriedade de que o estuprador, no caso de gerar uma gravidez, queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A gente nem falou sobre isso, né? Isso é tão grave que a lei, esse substitutivo e a lei, né, anterior diz que mulher que for estuprada, ela não pode abortar, sob pena de ser criminalizada. O seu filho, se ela não puder sustentar o seu filho, ou se o estuprador não for identificado, ou de alguma forma não puder pagar uma pensão alimentícia, o Estado vai pagar essa pensão alimentícia. Isso para nós é uma coisa muito... é uma aberração. A gente considera como uma aberração, porque ao invés de punir o estuprador, né, a lei está punindo duas vezes a mulher. Quer dizer, ela foi violentada, ela ficou grávida, ela vai ter que ter aquele filho, querendo ou não, e ainda com a possibilidade de manter uma relação para o resto da vida com esse estuprador, se ele alcançar a pensão alimentícia, né? Então, isso não é só uma bandeira do coletivo, é uma bandeira nossa também, do nosso núcleo, né, lá da universidade. Bom, para encerrar, como já foi dito, o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Finanças. E agora o próximo passo seria a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A senhora enxerga a possibilidade desse quadro ser revertido? E se sim, qual seria o caminho para isso? Olha, eu não consigo aceitar que esse substitutivo vá adiante, né, que ele passe. Até porque os movimentos, as mulheres estão se movimentando em todos os estados, né, em várias cidades do Brasil, uns mais, outros menos. Só que eu acho que tem que ter mais movimento, né? Tem que ter mais movimento, tem que ter mais visibilidade essa questão. As mulheres têm que ir atrás desse tema e verem do que se trata, fazerem uma leitura crítica sobre o que se trata. E esses movimentos, como já tinha falado antes, eles quanto mais visibilidade tiver, melhor, né? Por isso que a gente vai para a praça sábado, né? Para que as pessoas ouçam pela primeira vez ou pela segunda, ou fiquem irritadas até, mas é para isso mesmo, né? Para que as pessoas percebam que precisam escutar e tentar contribuir para que essa lei realmente não vá adiante, que ela pare por aí. Sim. Bom, hoje no D-Docente Entrevista conversamos com a professora do Departamento de Enfermagem da UFSM, Maria Celeste Landerdal. Professora, muito obrigado por vir aqui esclarecer essas questões que estão bastante em voga e que, tomara, consigamos barrar esse projeto, né?
Certo, muito obrigada, agradeço o espaço, que é uma forma também da gente dar visibilidade para esse tema, né, tão importante. Tá certo, obrigado. O Estatuto do Nascituro é justamente o tema de um ato público e de um debate promovido pelo coletivo Marcha das Vadias no próximo sábado, dia 15. A atividade acontece na Praça Saldanha Marinho e está marcado para a concentração do ato às 10 horas e um debate às 14 horas. Dentre os debatedores está a professora Maria Celeste Landerdal. Na última quinta-feira, dia 13, foi realizada a Assembleia Geral da categoria no auditório da SEDUFSM. O professor Jerônimo Siqueira Tibuchi, primeiro secretário do sindicato e que presidiu a Assembleia, falou sobre os encaminhamentos tirados. O nosso perfilado do Dedocente de hoje já foi assessor de Mariano da Rocha, procurador jurídico da UFSM e professor do curso de Direito. Com 45 anos de história da UFSM, o perfilado de hoje é o professor Elvandir José da Costa. Bem, eu entrei na universidade, eu estava ainda no quartel, fiz concurso para datilógrafo e ao ser admitido mandaram-me direto para o gabinete do reitor Mariano da Rocha, onde eu fiquei até depois de sair. Em outubro eu saí em março, fui para a Universidade do Rio Grande do Sul fazer mestrado. Por quando voltei eu já entrei na procuradoria. Desse tempo do São Mariano tem muitas coisas interessantes. A universidade era outra, tinha outra vocação, outro perfil. E uma coisa que eu me lembro foi que uma noite, eram 9 horas da noite, e eu ficava com o professor Mariano lá, o chefe de gabinete, ia embora, porque eu estudava de manhã na faculdade de Direito e eu pagava esse horário à noite. E quando ele viajava, eu podia ir para casa, mas tinha que escutar a voz do Brasil e anotar tudo. Cônsulos, embaixadores, comandantes, tudo. E uma noite ele apertou a campainha entre eles, ele me chamou Derblay, que depois o Derblay era o diretor da agronomia e depois foi o reitor. E eu liguei ao Derblay, estou de chinelo, já vou ver televisão, mas vou estar aqui. E ele veio. E eu me lembro que ele disse ao Derblay: faz um projeto para as Nações Unidas para nós envolvermos a agricultura e pecuária aqui na região. E o nome será Operação Oswaldo Aranha, em homenagem ao primeiro discurso dele das Nações Unidas. E nós vamos buscar dinheiro da FAO, diz o Derblay. Mas isso é uma coisa muito difícil. Diz, ele faz o projeto e deixa o resto comigo. E ele fez assim: e aproveita que eu estou delirando. Aí saiu Oswaldo Aranha, deu no que deu, veio o ônibus, até avião, portugueses, técnicos portugueses das Nações Unidas, americanos, uma imensidão de dinheiro. E realmente interviram nos municípios todos da região, com os alunos indo para os galpões, com os agricultores, ensinando o que sabiam e aprendendo o que os outros lá sabiam. Depois, claro, isso acabou sendo renovado uma vez e depois se esvaiu. Coisa muito interessante.
E já na carreira do magistério, onde eu fiz concurso, acho que em 70, por aí, não me recordo bem, a coisa mais interessante até foi bem recente. Eu tive alunos extraordinários, muitos, alunos excepcionais, mas tinham que eu via falar. Via falar no sujeito e tal, mas quem é que nunca me apareceu? Aí na última disciplina, eu olho na chamada, está o sujeitinho lá. Aí, dali uns dias, eu digo, quem é que dá aula no meu lugar na segunda-feira que vem? Diz ele, eu dou, professor. Tá bem. Ó, mas é aula, eu não vou embora viajar, eu vou estar aqui. É uma aula completa, tá bem. Quando chegou na outra segunda-feira, o tema era dissertação, que é uma parte do direito das sucessões que eu lidava, né? Inventário, testamento, essas coisas. Essa parte diz respeito a crimes em família. Porque o sujeito que obrigatoriamente tem que receber, ele perde a sua herança. Aí vem o gringuinho, foi lá na frente, sem nada nas mãos, sem nada, sem um livro, sem uma ficha, começou a expor o assunto. E foi expondo, e era baseado no Pontes de Miranda, que poucos leem, poucos liam, e ainda poucos leem, muito poucos leem. E ele foi dizendo, Pontes diz isso, o outro autor diz isso, o outro diz aquilo, eu fico com Pontes por isso, por isso, por isso e por isso. E como Pontes se refere muito ao BGB, que é o Código Civil Alemão, e se refere ao direito romano, e se refere ao Código de Napoleão, que ainda está em vigor, tem 200 e tantos anos, ele ia dando as expressões em alemão, em italiano, em francês e traduzindo, e dando a tradução, e indicando páginas e volumes, porque essa parte leva uns 6 volumes mais ou menos no Pontes. E eu fiquei abismado com aquilo, eu nunca tinha visto nada parecido. E depois ele entrou com a jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul, do Supremo Tribunal Federal, sobre aquele assunto, etc, etc, etc. Tudo na cabeça, tudo na cabeça. E finalmente, depois de tudo isso, para liquidar a questão, como eram crimes em famílias, ele acabou exemplificando com as tragédias de Shakespeare, que é a tradução, que é a criação inglesa das tragédias gregas, que é a criação brasileira de Nelson Rodrigues. Eu realmente fiquei pasmado com aquilo. Eu lecionei 37 anos, estive 45 anos na universidade, eu nunca tinha visto nada parecido, sabe? Uma coisa muito interessante. Olha, o pessoal se queixava muito da minha disciplina, reclamava que era difícil e tudo, mas o sujeito realmente é um fenômeno. Então a gente vê quanto a gente pode ser melhor. Eu nunca dei uma aula como aquela nos 35 anos que eu estava naquela época. No fim de 75, eu fiz um concurso para procurador de carreira da universidade. Comecei em 76, fim de 75 eu comecei, E depois na gestão do professor Tabajara eu fui o chefe da procuradoria por 4 anos e um pouco mais com o novo reitor, até chegar o reitor que eu tinha encomendado de Porto Alegre. Foi no período do Tabajara e mais acho que uns 8 meses, assim, não recordo bem a questão do tempo. Nesse tempo era a época dos grandes índices na universidade, o governo fazia aquelas bobagens, ficava 65% para trás, 36% e 84%, né? E nós éramos encarregados de combater isto. A defesa do governo é uma atrocidade. E a gente tinha que combater isto e, claro, captar o ódio das categorias docente e administrativa, né? Muitas vezes eu desci da procuradoria e a caminhoneta estava com os pneus no chão, com grampo na fechadura. Tanto era a ira, porque era uma ira geral coletiva. E cada vez que a gente ganhava uma ação, a gente cortava a própria carne, porque a gente perdia. Era uma luta e uma meia dúzia de procuradores ali, uma quantidade enorme de processos. E o nosso algoz era o advogado do sindicato, o Dr. Wagner, que foi meu destacado aluno também, e foi o único estagiário que eu tive em toda a vida. Agora,
vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Não deixa de ser interessante a semana em razão de duas datas, seja o dia 12, dia dos namorados, seja o dia 13, o dia de Santo Antônio. Evidentemente que se completam o dia 12 porque é o dia dos namorados e o dia 13 porque é o dia de Santo Antônio e que tem a fama de ser o santo casamenteiro. E todas as pessoas, sejam professores ou não, acabam namorando ou ficando, como é hoje, e depois até casando. Então, o dia dos namorados e o dia do Santo Antônio, de uma certa forma, estão bem postos no mês de junho, dia 12 e dia 13. Mas também nessa semana nós queremos registrar que o D-Docente está trazendo o depoimento, o testemunho de uma figura histórica na Universidade Federal de Santa Maria, que é o professor Elvandir José da Costa. Porque testemunho e histórico, porque talvez é das pessoas que tenha na sua privilegiada memória a história não apenas da universidade, mas a história de Santa Maria. E que bom que o programa D-Docente continue registrando essas pessoas e essas histórias, porque elas fazem não apenas parte da Universidade Federal de Santa Maria, mas de uma certa forma fazem parte de nossa Santa Maria. E uma outra questão que está em discussão, e o programa também vai abordar e está abordando, é exatamente o Estatuto do Nascituro, daquele que vai nascer. Nós temos uma legislação já em vigor no país, que trata o nascituro desde a sua concepção, só que hoje há uma discussão sobre o novo Estatuto do Nascituro e todas as implicações que ele vai abarcar e que certamente vai trazer. Então, evidentemente que esta discussão daqueles que vão nascer será importante e que bom que a sociedade toda possa se inserir nessa discussão. Porque, sem dúvida nenhuma, num país que trata tão mal os que nasceram, os que estão vivos, certamente é importante que se questione e que se procure tratar da melhor maneira aqueles que vão nascer, aqueles que serão concebidos. Na verdade, a visão de futuro, porque se nós discutimos tanto a sustentabilidade do meio ambiente, da natureza, por que não se discutir, de uma certa forma, a sustentabilidade das pessoas, a vida das pessoas, as que vão nascer, porque os que estão aí, nós temos exemplos de bons tratamentos, mas lamentavelmente nós temos péssimos exemplos de como não tratar a vida e a dignidade das pessoas. Um bom D-Docente a todos e decente. E hoje, para encerrar esse programa, teremos a participação especial do professor Pedro Brum Santos, que é professor do curso de Letras e diretor do Centro de Artes e Letras, o CAL. O nosso convite foi no sentido do professor preparar algo sobre o amor, já que no último dia 12 comemoramos o Dia dos Namorados. E lembramos também que o programa está disponível na internet, através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente. Em tudo, meu amor, serei atento, antes com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Esses versos do poeta Vinícius de Moraes falam do encantamento do amor, do estar encantado, que é do campo da magia, que é do campo do imaginário, do sonho e da fantasia. O grande crítico francês Roland Barthes, num texto famoso, diz que não há um discurso adequado para falar do amor. O amor tem seu próprio discurso, que é o discurso dos amantes, que é o discurso dos pares enamorados. É algo que se faz pela própria prática, é algo que se faz pela própria ação. Não há o que o defina devidamente, não há palavras para alcançá-lo no grau de intensidade da vivência. E este
é o sentido maior de amar, de enamorar-se. É o sentido de fazer pela própria prática. É o sentido de viver com uma intensidade tão grande que não há discurso capaz de dar conta. Esta é a grande magia do amor e o grande significado de namorar.